Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à Casa de Fabiano de Cristo, em mais um momento de prece e reflexão. Dando continuidade, então, ao livro psicografado pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o livro com o título Caminho, Verdade e Vida. Hoje vamos conversar sobre o capítulo 130, com o título Tristeza. E iniciando esta bela lição, Emmanuel nos traz uma frase de Paulo, onde diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera a morte. Conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. A primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda é o caminho para a morte, como símbolo de estagnação nos desvios dos sentimentos. Muita gente considera virtudes e lamentação incessante e o tédio continuado. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Essa é a tristeza do mundo, que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Raros são os homens que se tocam da tristeza segundo Deus. Muito poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito, em marcha para a restauração da vida, no presente e no porvir. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se valendo-se do tempo a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. A tristeza, ela é fruto de uma grande insatisfação, de uma decepção, de uma separação, por exemplo, de um ente querido, de algo que aconteceu de aparentemente ruim, onde nós não tivemos nenhum tipo de controle e esteve acima do que nós poderíamos fazer. Pode ser fruto também de uma baixa autoestima, construída pelos insucessos ou pela sugestão exterior de uma imagem negativa de si. Segundo Paulo, compreendido por Emmanuel, podemos distinguir então duas tristezas que são comuns aqui na Terra. Uma segundo Deus e a outra segundo a Terra. O Cristo, ele nos advertiu que bem-aventurados nós seríamos se nós fôssemos bem, isto é, se nós nos resignássemos diante das nossas provações, compreendendo que o motivo do nosso sofrimento atual teria como causa as nossas próprias ações, nessa reencarnação ou em outras reencarnações. E que nós deveríamos, então, superar, transpor aquelas dificuldades, porque o que importa é a vida espiritual. Aqui, meus irmãos, como a gente sempre conversa, aqui é só uma passagem, aqui é só um estágio, aqui é uma escola, onde nós fomos mandados para cá para que a gente aprendesse e fosse colocado em prova aquilo que foi aprendido. Conforme a gente vai tendo sucesso diante das provas, a gente vai galgando novos degraus. Somos frutos de nós mesmos, das nossas escolhas, das nossas ações. Nunca somos vítimas de ninguém. A tristeza, segundo a Terra, é aquela do egoísta, que não se conforma com a rejeição, com a incompreensão alheia, com a injustiça, segundo ele, feita pelos outros,
com a ingratidão do próximo, com a insatisfação de não conseguir ter alguma coisa ou de perder algo que tinha. Já a tristeza, segundo Deus, ela produz também lágrimas, mas são benditas essas lágrimas, porque lavam a nossa alma das máculas espirituais adquiridas no passado. Saber sofrer, meus irmãos, é o nosso grande desafio, tendo a certeza de que nós jamais seremos vítimas, tendo a certeza de que tudo que nos é colocado no nosso caminho é porque já estamos prontos para passar por eles e com certeza é algo que veio para que a gente resgate algo que a gente agrediu a lei divina, algo que a gente tentou de alguma forma burlar a lei divina. E como a lei da ação e reação, tudo que nós jogamos para o universo retorna para a gente. Então, meus irmãos, sejamos tristes quando a tristeza chegar, porque isso é inexorável que nos entristeçamos, pois estamos no mundo de provas e expiações, e nós sabemos que a felicidade não é desse mundo. Como bem lembra a dissertação de François Nicolas Madeleine, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós não podemos achar a felicidade nesse mundo. A felicidade, meus irmãos, tenho certeza, não está aqui. Mas sejamos compreensíveis e não nos revoltemos. Aceitar com fé as provações é como aceitar um presente, tendo a certeza que o conteúdo daquele presente, mais tarde, nós entenderemos que é benéfico, que é o melhor que nós podemos ter. Porque o Cristo, ele não tinha nada para provar aqui na terra ou espiar, mas mesmo assim, por amor a nós, ele passou por tudo que ele passou e foi vitorioso na comunhão com o Pai Celestial. Diante desse grande exemplo que foi Jesus, que a gente possa seguir nosso caminho diante das nossas dificuldades, das nossas tristezas, com lágrimas aos olhos, mas tendo sempre Jesus como nosso mestre e o nosso guia, nosso grande exemplo a ser seguido por todos, onde nunca blasfemou, jamais reclamou ou jamais culpou alguém pelas dores físicas e morais que ele estava passando aqui na Terra. Tenhamos sempre ele em nossos corações como uma luz a nos guiar aqui na Terra. Que Deus nos ajude, que Fabiano de Cristo permaneça com todos nós. Que assim seja.